Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje estamos na lição de número 7. Lição essa que fala sobre missão em favor do meu próximo. Essa missão em favor do próximo, irmãos, envolve tão somente o trabalho nosso, primeiro, com a nossa conversão, com o nosso grau de relacionamento com Deus, para que agora possa ser externalizado para o outro. Nenhuma pessoa pode dizer que ama a Deus se odeia seu irmão. Eu não posso dizer que eu tenho um relacionamento em paz com Deus quando a minha vida com meu irmão está comprometida. Lembre-se, o próprio Jesus chegou a dizer, né? Se tu, ao dares a tua oferta, te lembrares que tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá, pega a tua oferta, reconcilia-te com o teu irmão, depois você vai e devolve a sua oferta. Então, envolve a nossa conversão, a nossa espiritualidade e, de fato, o grau de relacionamento que nós temos com Deus. Nós não temos como ter amor a Deus quando odiamos alguém, ou quando, na verdade, não fazemos por onde está em situação confortável com a pessoa que está ao nosso redor. E quando eu falo confortável, é auxiliar aquele que precisa, né? Independente da condição que ele se encontre. E essa parábola, né? Podemos dizer assim, parábola entre aspas, por quê? Porque a Bíblia, quando faz menção sobre isso, o subtítulo dela tem o título lá, Parábola do Bom Samaritano. Como o título não é inspirado e o que ali acontece de fato são elementos reais, o livro Parábola de Jesus chega a descrever que quando Jesus estava falando para todos os que estavam ali ao seu redor, inclusive esse personagem que faz essa abordagem aqui no capítulo 20, capítulo 10 de Lucas e o verso 27, essas palavras aqui é uma resposta que esse fariseu, esse doutor da lei ou esse escriba, não sabemos ao certo quem era, mas era uma pessoa que era influente naquele momento. Lembre-se, essas pessoas, irmãos, eles eram considerados como os porta-vozes de Deus. Eles eram recebidos com grande respeito, porque eles, na verdade, eles eram intérpretes da lei. E quando ele aborda a Cristo, ele já aborda com um propósito de querer, na verdade, trazer para ele uma situação desconfortável. E quando Jesus dá a lição, e a gente vai ver que essa semana toda a lição dessa semana, trata sobre essa história do bom samaritano. E voltando a falar, ela é uma chega de escrever que quando Jesus falou sobre essa parábola, ou essa história, ali presente estava o sacerdote e o levita. Essas pessoas foram aquelas que, na verdade, não se dispuseram para ajudar aquele homem, aquele samaritano que estava ali no chão, ali à beira da morte, quase que um moribundo. Então, assim, a história de fato ela é real. Essa situação de fato aconteceu. E Jesus trouxe um elemento da época conhecido e com certeza todos que estavam ali tomaram conhecimento, porém esses dois em especial se encontravam ali presentes. E eles ficaram pensando, como assim? Jesus não estava lá. Como é que ele sabe disso? Isso aqui é mais uma evidência da divindade de Cristo, onde ele de fato conhece todas as coisas. E agora entramos aqui no verso para memorizar que diz assim: a isto ele respondeu, ele quem? Esse doutor da lei. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como você mesmo. Esse texto aqui, quando fala assim, a isto ele respondeu. Jesus perguntou para ele assim, o que está escrito na lei? Como você a lê? Aí ele vai e cita. Esse texto, irmão, está citado em pelo menos 2 livros do Pentateuco. Levítico 19, verso 18, onde fala que deve amar o seu próximo como a si mesmo, e Deuteronômio capítulo 6, verso 5, quando fala que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, todo o nosso ser, toda a nossa força. Então, tanto o Levítico quanto o Deuteronômio, juntando os dois, dá esse resumo que esse doutor da lei aqui respondeu para Cristo. E é nisso que mostra a nós, isso que nos mostra, na verdade, a síntese, a essência do relacionamento meu com Deus, através do amor ao meu próximo. E aqui, o autor da lição, ou os autores da lição, dizem o seguinte: em João 4,20 diz: se alguém disser amo a Deus, mas odiar seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Paulo também fala aos Gálatas, né, capítulo 5, verso 14, quando ele diz assim: porque a lei se cumpriu em um só preceito, a saber, ame ao seu próximo como a si mesmo. Essa questão de amor ao próximo era tão enfático naquela época que o próprio Jesus, nas frases adversativas do Sermão do Monte, ele chega a dizer assim: ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Aí ele faz a correção:
Só que, quando ele fala, ouviste o que foi dito, e essa expressão, odiarás ao teu inimigo, isso não está no Antigo Testamento. Ele observa que ele fala, ouviste o que foi dito, e não ouviste o que foi escrito. Esse dito, irmãos, ele era muito normal naquele período lá. As pessoas tinham o hábito de dizer e de ensinar muito. Provavelmente, esses líderes aqui, um desses que está aqui sendo descrito, talvez também tinha esse mesmo conceito. Embora conhecesse o respaldo da Bíblia sobre isso, mas ainda assim tinha-se esse preceito, digamos que assim, vocal, né? Era um dito que tinha entre eles que o inimigo deveria ser odiado, mas o próximo, ou o amor, devia ser aquele que estivesse mais próximo de você. O seu amor devia ser ao próximo, alguém da família ou algo do tipo. Porém, Jesus disse, eu porém vos digo, vocês devem amar os seus inimigos e orar por aquele que vos perseguem. A correção que ele faz é fantástica. Então aqui a gente fecha dizendo o seguinte, a minha missão em favor do meu próximo, acima de tudo, é demonstrar que eu sou convertido. É demonstrar que eu tenho um relacionamento com Deus. É demonstrar, na verdade, que eu e Cristo temos um comum, um consenso. Lembre-se, Jesus chegou a falar isso nas cartas, no Evangelho de João, né? Quando ele chega a dizer assim, um novo mandamento vos dou. Nós falamos sobre isso nas lições passadas. Quando ele fala assim, que você ama o seu próximo como eu vos amei. Que cada um deve amar o seu próximo como eu amei. Então, o foco do amor é Cristo. O exemplo de amor é o amor de Cristo. E a maneira como eu devo amar é como Cristo amou. Então, fechando aqui essa lição de hoje, eu levo em consideração o seguinte, devemos amar sem distinção, se de fato somos discípulos de Cristo. Não serei discípulo de Cristo se eu não amar o meu próximo. Não tem como. Eu tenho que amar sem distinção. E Deus, portanto, nos ajuda a fazer valer essa missão em favor do nosso próximo. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua presença e pelo Teu auxílio. Nos ajuda a amarmos, Senhor, e amarmos de verdade a todos aqueles que estão ao nosso redor. Perdoa nossos pecados, permanece conosco, nos livra do mal, Senhor. E, por favor, nos ajuda a amar a todos de acordo com a Tua santa e boa vontade. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um ótimo restante de sábado em Sua presença, nosso Pai Celestial. Um bom final de semana e até amanhã com o nosso próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.